Bem-vindo a mais um Ainda Não Te Contaram? Deixa que eu conto. E se eu te dissesse que a história do Brasil não começa em 1500, que quando as caravelas portuguesas chegaram aqui, já existiam milhões de pessoas vivendo neste território há mais de 12.000 anos? Imagina por um segundo, todo o território que hoje chamamos de Brasil, coberto por florestas imensas, cortado por rios que funcionavam como estradas, pontilhado por centenas de aldeias onde viviam sociedades inteiras com suas próprias línguas, tecnologias, sistemas de organização e visões de mundo completamente diferentes das nossas. Isso existia e quase ninguém te contou direito na escola. Hoje eu vou te mostrar como era o Brasil antes dos portugueses chegarem. Quem vivia aqui, como essas sociedades funcionavam, o que comiam, como se organizavam, qual era a relação deles com a natureza e, principalmente, por que essa história foi apagada dos nossos livros. Fica comigo até o final, porque tem revelação aqui que vai mudar completamente a forma como você enxerga este país. Vamos começar do começo mesmo. A palavra descobrimento é uma das maiores mentiras que a gente aprendeu na escola. Não dá para descobrir um lugar onde já vivem milhões de pessoas. Seria como se alguém batesse na sua porta amanhã e dissesse: descobri sua casa. Não faz sentido, certo? Quando Pedro Álvares Cabral pisou aqui em 1500, esse território já estava habitado há pelo menos 12.000 anos. Alguns pesquisadores trabalham com evidências que sugerem até 30.000 anos de ocupação humana nas Américas. Pensa nisso. Enquanto os egípcios estavam construindo as pirâmides há 4.500 anos, já havia gente aqui no Brasil há pelo menos 7.500 anos antes disso. Agora vem a parte que a escola não te contou direito. Esse Brasil pré-colonial não era um bloco único. Não era os índios. Eram centenas de povos diferentes, falando línguas completamente distintas, vivendo em biomas diversos, com culturas, tecnologias e formas de organização próprias. Imagina a diferença entre um japonês e um alemão, entre um egípcio e um esquimó. Agora, multiplica isso por centenas de povos diferentes só aqui no território brasileiro. Estudos linguísticos indicam que antes de 1500 eram faladas no Brasil cerca de 1.200 línguas diferentes. 1.200. Para você ter uma ideia, na Europa inteira hoje são faladas aproximadamente 200 línguas. A diversidade cultural aqui era absurda. Esses povos se distribuíam por todo o território seguindo as características dos biomas. Quem vivia na Amazônia tinha um jeito de vida completamente diferente de quem vivia no Cerrado, que era diferente de quem vivia no litoral, que era diferente de quem vivia nos Pampas no sul. Cada região impunha desafios e oferecia recursos distintos. E aqui está o primeiro mapa mental que você precisa construir na sua cabeça. O Brasil pré-colonial era um mosaico de culturas, não uma coisa homogênea. Havia povos nômades que seguiam os animais e as estações, povos seminômades que combinavam agricultura com caça e coleta, e povos sedentários com aldeias permanentes que chegavam a ter mais de 1.000 habitantes. Algumas dessas sociedades tinham contato entre si, fazendo trocas comerciais que atravessavam milhares de quilômetros. Outras viviam completamente isoladas. Algumas eram pacíficas, outras guerreiras. Algumas tinham estruturas sociais mais igualitárias, outras mais hierarquizadas. Não dá para encaixar tudo numa caixinha só. Mas para entender de verdade como tudo isso funcionava, a gente precisa primeiro olhar os números e os fatos que quase nunca aparecem nos livros didáticos. Vamos aos fatos concretos que vão te dar a dimensão real do que estamos falando. A ocupação humana do território brasileiro tem no mínimo 12.000 anos comprovados arqueologicamente. O sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí,
Tem pinturas rupestres que datam de aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo. Isso significa que quando Jesus Cristo nasceu, esses desenhos já tinham 10.000 anos de idade. Deixa isso entrar na sua cabeça. Quando os portugueses chegaram em 1500, pesquisas demográficas e arqueológicas mais recentes estimam que viviam no território brasileiro entre 3 e 5 milhões de pessoas. Alguns estudos mais ousados falam em até 8 milhões. Para comparar, Portugal na época tinha cerca de 1 milhão de habitantes. O Brasil pré-colonial tinha mais gente do que a metrópole que ia colonizá-lo. Essas pessoas estavam organizadas em aproximadamente 1.400 povos diferentes, com culturas, línguas e tradições próprias. Hoje, 5 séculos depois do contato, restam cerca de 300 povos indígenas no Brasil. Foram eliminados mais de 1.000 povos inteiros, com tudo o que eles representavam: línguas únicas, conhecimentos acumulados por milênios, histórias, tecnologias. Os principais troncos linguísticos eram o tupi, o macro-G, o aruaque e o caribe, mas existiam dezenas de famílias linguísticas menores. Para você entender a diferença, línguas do tronco tupi entre si são tão diferentes quanto o português é do francês. E línguas de troncos diferentes são tão distantes quanto o português é do chinês. Diferente dos europeus da época, os povos indígenas não tinham estados centralizados, não tinham reis ou imperadores controlando territórios imensos. A organização era baseada em aldeias autônomas, confederações temporárias, sistemas de parentesco e alianças políticas fluidas. Isso não significa que eram primitivos. Significa que desenvolveram formas diferentes de organização social. O território que hoje chamamos de Brasil tinha aproximadamente 8.500.000 quilômetros quadrados, e a maior parte estava coberta por vegetação nativa. 95% da Mata Atlântica estava intacta. A Amazônia era ainda mais extensa do que hoje. O Cerrado, os Pampas, a Caatinga, o Pantanal, todos esses biomas estavam em seu estado natural. Esses povos tinham desenvolvido agricultura há pelo menos 3.000 anos. Cultivavam mandioca, milho, batata doce, amendoim, abóbora, feijão, algodão, tabaco e dezenas de outras plantas. Muitos dos alimentos que você come hoje foram domesticados por povos indígenas das Américas. Não havia escrita alfabética como conhecemos, mas havia sistemas sofisticados de registro e memória. Pinturas rupestres, arte corporal, trançados com padrões que contavam histórias, tradição oral extremamente desenvolvida, calendários baseados em observação astronômica. A expectativa de vida era diferente da nossa, sim, mas não pelos motivos que você imagina. Estudos de esqueletos pré-coloniais mostram pessoas que chegavam aos 60, 70 anos. O que mudou drasticamente após o contato foi a introdução de doenças europeias, para as quais os indígenas não tinham imunidade: varíola, sarampo, gripe. Essas epidemias mataram entre 80% e 90% da população indígena no primeiro século após 1500. 10º. Antes da chegada dos europeus, esses povos tinham rotas de comércio que atravessavam o continente. Conchas do litoral foram encontradas em sítios arqueológicos no interior da Amazônia. Objetos de pedra da região dos Andes foram achados no litoral brasileiro. Havia uma rede de trocas funcionando há séculos. Esses dados mudam completamente a narrativa, não é? Mas para entender como tudo isso era possível, a gente precisa olhar como a geografia desse território moldou essas culturas todas. O Brasil não é só grande, ele é geologicamente diverso de um jeito que poucos países são. E cada pedaço dessa diversidade criou culturas diferentes. Vamos começar pela Amazônia, que antes de 1500 tinha aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter noção, isso é maior do que toda a União Europeia.
A ideia de que a Amazônia era uma floresta virgem intocada é outro mito. Pesquisas arqueológicas recentes mostram que a Amazônia foi profundamente manejada por populações indígenas ao longo de milênios. Os rios amazônicos eram as verdadeiras estradas dessa região. O rio Amazonas sozinho tem mais água corrente do que os próximos 7 maiores rios do mundo somados. As populações ribeirinhas desenvolveram canoas sofisticadas, algumas com capacidade para transportar 50 pessoas. Eles navegavam esses rios fazendo comércio, visitando aldeias aliadas, pescando. E aqui está uma descoberta recente que mudou tudo que a gente pensava: a terra preta de índio. Em várias regiões da Amazônia existem manchas de terra extremamente fértil, preta, rica em carbono e nutrientes. Durante décadas, os cientistas acharam que eram formações naturais. Não são. São solos criados artificialmente pelos povos indígenas ao longo de centenas de anos, misturando carvão vegetal, restos de alimentos, cerâmica quebrada e excrementos. Essas manchas de terra preta indicam onde ficavam as aldeias antigas e mostram um nível de conhecimento ambiental e planejamento de longuíssimo prazo impressionante. Mas estudos botânicos indicam que muitas das árvores frutíferas que existem na Amazônia foram plantadas ou manejadas por humanos. A distribuição dessas árvores não é aleatória. Elas se concentram em áreas próximas a antigos assentamentos e ao longo de rotas de deslocamento. Isso significa que a Amazônia que os portugueses encontraram era, em parte, uma floresta cultivada. Agora desce para o Cerrado. Segundo o maior bioma brasileiro, com 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado tem uma relação especial com o fogo. As plantas dali evoluíram para sobreviver a queimadas naturais causadas por raios durante a estação seca. Os povos do Cerrado entenderam isso e usavam o fogo como ferramenta de manejo. Queimadas controladas renovavam a pastagem, facilitavam a caça, estimulavam o brotamento de algumas plantas comestíveis. Eles conheciam mais de 300 espécies de plantas úteis do Cerrado. Frutas como pequi, buriti, baru, mangaba, raízes como a do inhame nativo, cascas com propriedades medicinais. O Cerrado parece seco e pobre para quem não conhece, mas para quem sabe ler a paisagem, é uma despensa natural gigantesca. Descendo mais, a Mata Atlântica cobria todo o litoral brasileiro, da Bahia ao Rio Grande do Sul, entrando centenas de quilômetros para o interior. Era a maior biodiversidade do planeta por metro quadrado e estava cheia de aldeias. Os povos tupi dominavam a maior parte da costa, mas havia também Guarani no sul e diversos grupos G nas regiões mais altas. A Mata Atlântica oferecia tudo: caça abundante, anta, veado, cateto, paca, pesca nos rios e no mar, frutos o ano inteiro, madeira para a construção. As aldeias do litoral viviam bem próximas à praia, aproveitando tanto os recursos da floresta quanto os do oceano. No Nordeste, a Caatinga. Muita gente acha que a Caatinga é um deserto. Não é. É uma savana semiárida com estação de chuvas e estação seca bem definidas. Os povos dali desenvolveram técnicas incríveis de aproveitamento da água. Sabiam onde cavar para encontrar lençóis subterrâneos, construíam reservatórios naturais, conheciam plantas que armazenam água. Durante a seca, a Caatinga parece morta. Árvores sem folhas, chão rachado, mas quando chove, em 2 dias a paisagem explode de verde. Os povos da Caatinga sincronizavam suas atividades com esse ciclo. Plantio, logo após as primeiras chuvas, armazenamento de alimentos para a seca, deslocamento entre áreas conforme a disponibilidade de recursos. Mais ao sul, os Pampas. Campos imensos, clima temperado, 4 estações bem marcadas. Isso criou culturas mais seminômades que se deslocavam seguindo os animais de caça. Mas mesmo assim, havia agricultura, principalmente de milho e abóbora. E, finalmente, o Pantanal,
a maior planície alagável do mundo. Durante a cheia, 70% do Pantanal fica debaixo d'água. Durante a seca, vira uma savana. Os povos do Pantanal aprenderam a viver com esse ciclo, usando canoas durante a cheia e conhecendo rotas de terra firme. Cada um desses biomas exigia conhecimentos específicos, tecnologias adaptadas, formas diferentes de organização social. E isso nos leva direto para a próxima questão. Como era a vida prática dessas pessoas? Esquece tudo que você viu em desenho animado. A vida cotidiana dos povos pré-coloniais brasileiros era complexa, organizada e funcional de formas que a gente raramente imagina. Vamos começar pela moradia. As construções variavam enormemente entre os povos. Os tupi do litoral faziam ocas, casas comunais enormes, com estrutura de madeira e cobertura de palha, que podiam abrigar dezenas de famílias. Algumas ocas tinham mais de 100 metros de comprimento. Imagina uma construção do tamanho de um prédio, feita sem um único prego de metal, só com encaixes de madeira e amarrações com cipó. Já os povos G do Planalto Central faziam aldeias em formato circular, com as casas dispostas em anel e um pátio central onde aconteciam as atividades coletivas. Alguns grupos da Amazônia faziam malocas elevadas, construídas sobre palafitas para proteger da cheia dos rios. A escolha do local da aldeia não era aleatória. Precisava ter água potável perto, terra boa para plantar, acesso a vias de circulação, rios ou trilhas, posição estratégica em caso de conflito. Muitas aldeias duravam décadas ou até séculos no mesmo lugar. Sobre a alimentação, a base variava, mas na maior parte do Brasil, a mandioca era o alimento principal. E aqui tem uma coisa fascinante. A mandioca brava, que é a mais produtiva, tem ácido cianídrico, que é venenoso. Os povos indígenas desenvolveram técnicas complexas de processamento para extrair esse veneno. Ralavam a raiz, prensavam a massa numa espécie de cesto trançado para extrair o líquido tóxico. Depois, torravam a massa resultante, fazendo a farinha. Todo esse processo demandava ferramentas específicas. O tipiti, prensa de palha trançada, o ralador feito de pedra ou madeira com lascas de pedra incrustadas, o forno de barro para torrar. Isso é tecnologia pura. Conhecimento acumulado por gerações para transformar uma planta venenosa no alimento base de milhões de pessoas. Além da mandioca, tinha milho, feijão, batata doce, amendoim, pimenta, abóbora. Tinha frutas nativas, açaí, cupuaçu, bacaba, buriti, cajá, caju, araçá. Tinha a caça, anta, queixada, veado, paca, tatu, capivara, macaco. Tinha pesca nos rios e no mar. A alimentação era diversificada e nutritiva. A agricultura indígena não era como a agricultura europeia. Não era monocultura em linhas retas. Era o que hoje chamamos de agrofloresta. Você limpa uma área da floresta, mas não corta tudo. Deixa algumas árvores grandes, planta mandioca entre elas, planta milho, abóbora, feijão, tudo junto. Cada planta ajuda a outra. O milho cresce alto, o feijão sobe pelo milho e fixa nitrogênio no solo. A abóbora cobre o chão impedindo plantas invasoras. É um sistema integrado. Depois de alguns anos, aquela área perde produtividade e a aldeia abre uma nova roça em outro lugar. A área antiga vira capoeira, uma floresta secundária que se recupera sozinha. Daqui a 10, 20 anos pode ser usada de novo. Isso é agricultura sustentável. Sobre economia, não existia dinheiro. As trocas eram diretas ou baseadas em reciprocidade. Eu te dou peixe hoje, você me dá farinha amanhã. A aldeia dele nos ajudou na colheita. A gente ajuda eles na construção das casas. Era uma economia de relações, não de mercadoria. Havia especialização do trabalho, mas não como na Europa feudal. Todo mundo sabia fazer o básico. Construir abrigo, conseguir comida, fazer fogo. Mas alguns tinham habilidades especiais. O melhor ceramista, o melhor navegador, o pajé que conhecia as plantas medicinais,
O guerreiro mais habilidoso, a mulher que sabia os cantos certos para cada ritual. A divisão de tarefas por gênero existia, mas variava entre os povos. Em geral, homens faziam a caça de animais grandes, a guerra, a abertura de áreas para plantar. Mulheres faziam a agricultura, a coleta, a cerâmica, a tecelagem, o processamento de alimentos. Mas havia flexibilidade e exceções. As crianças aprendiam fazendo. Não tinha escola. Desde pequenininha, a criança acompanhava os adultos, ia imitando, ia ganhando responsabilidades gradualmente. Aos 7, 8 anos, uma criança indígena sabia fazer coisas que uma criança urbana moderna nem imagina. Fazer fogo, identificar plantas, pescar, trançar cestos. E a relação com o território era completamente diferente da europeia. Não havia propriedade privada da terra. A terra era da comunidade, ou melhor, a comunidade pertencia à terra. Você não era dono do rio. Você era parte do lugar onde aquele rio estava. Essa visão foi completamente incompreendida pelos europeus, que viam a terra como mercadoria, como algo que se pode possuir e vender. O choque entre essas duas visões está na raiz de 500 anos de conflito. Mas para entender como chegamos até aqui, a gente precisa olhar a linha do tempo. Como essas sociedades foram se desenvolvendo ao longo de milhares de anos. Vamos montar uma cronologia básica da história pré-colonial do Brasil. E quando eu digo história, é isso mesmo. História, não pré-história. Esse termo pré-história é eurocêntrico, como se a história só começasse com a escrita alfabética europeia. Mas mudança, desenvolvimento, acúmulo de conhecimento, isso é história, com ou sem escrita. Chegada dos primeiros humanos, entre 30 mil e 12 mil anos atrás, ainda há debate científico sobre quando exatamente os primeiros humanos chegaram às Américas. O consenso mais aceito fala em cerca de 15 mil a 12.000 anos atrás, atravessando pelo Estreito de Bering, quando havia uma ponte de terra conectando Ásia e América devido à última era do gelo. Mas evidências controversas de sítios como a Serra da Capivara sugerem datas muito mais antigas. De qualquer forma, há pelo menos 12 mil anos já havia humanos caçando megafauna no território brasileiro. Extinção da megafauna e adaptação, por volta de 10.000 anos atrás. Os primeiros habitantes do Brasil conviveram com animais gigantes, preguiças gigantes do tamanho de um elefante, tatus do tamanho de um fusca, tigres dentes de sabre. Esses animais foram extintos há cerca de 10 mil anos, por uma combinação de mudanças climáticas e pressão de caça. Os humanos tiveram que se adaptar, diversificando suas fontes de alimento, desenvolvendo novas técnicas de caça para animais menores. Início da agricultura e sedentarização, entre 5.000 e 3.000 anos atrás. Não aconteceu tudo de uma vez. Diferentes povos em diferentes regiões começaram a domesticar plantas em momentos diferentes. A mandioca foi domesticada na Amazônia há pelo menos 5.000 anos. O milho chegou ao Brasil vindo do México há cerca de 4.000 anos e foi adaptado aos biomas locais. A agricultura permitiu aldeias maiores e permanentes. Desenvolvimento da cerâmica, cerca de 7.000 anos atrás na Amazônia. As cerâmicas mais antigas das Américas foram encontradas na Amazônia, datadas de aproximadamente 7.000 anos atrás. A cerâmica é uma tecnologia revolucionária. Permite armazenar alimentos, cozinhar de formas diferentes, transportar água. Os diferentes estilos de cerâmica encontrados em sítios arqueológicos ajudam os pesquisadores a identificar diferentes povos e suas rotas de deslocamento e troca. Expansão Tupi, entre 2.500 e 1.500 anos atrás. Os povos do tronco linguístico Tupi expandiram-se de algum lugar na Amazônia Central em direção ao litoral atlântico, ocupando praticamente toda a costa brasileira. Essa expansão foi lenta, levou séculos,
mas mudou o mapa humano do Brasil. Quando os portugueses chegaram em 1500, a maior parte do litoral era dominada por povos tupi. Formação de redes de troca continentais. Últimos 2.000 anos. Estudos arqueológicos mostram que nos séculos anteriores a 1500 havia rotas de comércio complexas cruzando o continente. Conchas marinhas, pedras específicas, penas de aves tropicais, objetos de metal. Tudo isso circulava por milhares de quilômetros. Não era comércio no sentido capitalista, mas havia sim trocas regulares entre povos distantes. Desenvolvimento de geoglifos e grandes obras de terra. Últimos 2.000 anos. No Acre e em partes da Amazônia Ocidental, povos pré-coloniais construíram centenas de geóglifos. Grandes desenhos geométricos feitos de terra, visíveis do alto, alguns com mais de 200 metros de diâmetro. A função desses geóglifos ainda é debatida. Rituais astronômicos, marcadores territoriais, praças cerimoniais. Mas eles provam a existência de sociedades capazes de coordenar trabalho em larga escala. Esses marcos mostram uma coisa clara. Havia história acontecendo aqui. Mudanças, inovações, migrações, desenvolvimentos culturais. O Brasil de 1500 era resultado de milênios de transformações. E dentro dessa história toda, desenvolveram-se culturas riquíssimas, com cosmovisões próprias, sistemas de símbolos, arte, música. Isso a gente precisa olhar com calma. Aqui a gente entra num território que a escola quase nunca aborda. Como esses povos viam o mundo? Qual era a visão de realidade deles? A cosmovisão indígena é fundamentalmente diferente da europeia. Para a maioria dos povos indígenas brasileiros, não havia separação rígida entre natureza e cultura, entre humano e animal, entre material e espiritual. Tudo estava conectado numa rede de relações. Os animais não eram coisas sem consciência, eram pessoas de outro tipo, com suas próprias sociedades, linguagens, perspectivas. Muitos mitos indígenas falam de um tempo antigo, quando humanos e animais se comunicavam diretamente, quando as fronteiras entre as espécies eram fluídas. Essa visão está na base do respeito profundo pela natureza que caracteriza as culturas indígenas. A espiritualidade não era separada da vida cotidiana. Não era algo que você praticava um dia por semana num lugar específico. Era integrada em tudo. Na caça, que envolvia rituais pedindo permissão aos espíritos dos animais. No plantio, com cantos específicos para cada fase do cultivo. Na guerra, no nascimento, na morte. O pajé ou xamã era uma figura central. Não era exatamente um padre no sentido europeu. Era um especialista em mediar as relações entre o mundo visível e o invisível, entre humanos e espíritos. O pajé conhecia as plantas de poder, muitas delas alucinógenas, usadas em rituais controlados. Sabia os cantos curativos, tinha acesso a conhecimentos que pessoas comuns não tinham. A arte corporal tinha significados profundos. Não era decoração, era identidade. As pinturas corporais indicavam a qual grupo você pertencia, qual seu status social, qual fase da vida você estava atravessando. Algumas pinturas eram usadas só em rituais, outras no dia a dia, outras só em situações de guerra. Os povos tupi, por exemplo, usavam urucum, que dá vermelho, e genipapo, que dá preto, azul escuro, para fazer pinturas corporais geométricas complexas. Cada padrão tinha nome e significado. Entre os caiapó, até hoje, existem dezenas de padrões diferentes de pintura, cada um usado em contextos específicos. A cerâmica também não era só funcional, era arte. As culturas marajoara, que viveram na ilha de Marajó há cerca de 1000 anos, produziram cerâmicas de complexidade e beleza absurdas. Urnas funerárias decoradas com desenhos intrincados, estatuetas femininas, pratos cerimoniais.
Quando arqueólogos descobriram essas peças no século XIX, se recusaram a acreditar que eram feitas por povos indígenas. Achavam que tinham que ser de alguma civilização estrangeira. Puro preconceito. A música era onipresente. Flautas de osso e bambu, chocalhos, tambores de couro ou madeira, apitos, zunidores, peças de madeira que fazem um som grave quando giradas numa corda. Cada instrumento tinha seus usos, alguns só em rituais funerários, outros em festas, outros em situações de guerra. Os mitos e narrativas orais eram a forma de transmitir conhecimento e história. Histórias sobre a criação do mundo, sobre heróis ancestrais, sobre a origem de cada animal e planta, sobre o que pode e não pode fazer. Essas histórias eram contadas e recontadas, memorizadas com precisão impressionante. E aqui está uma curiosidade que quase nunca aparece nos livros. Muitos povos indígenas tinham sistemas complexos de parentesco que determinavam com quem você podia ou não casar, onde você morava, quais suas obrigações sociais. Entre os povos G, por exemplo, você pertencia simultaneamente a vários grupos. Um clã pelo lado paterno, outro pelo materno, uma sociedade de idade, uma associação cerimonial. E cada um desses pertencimentos vinha com regras e responsabilidades específicas. A identidade não era individual no sentido moderno. Você não era você, independente dos outros. Você era definido pelas suas relações. Filho de tal pessoa, genro de tal aldeia, membro de tal clã, aliado de tal grupo. A pessoa era um nó numa rede de relações. Quando os europeus chegaram, não conseguiram entender nada disso. Tentaram encaixar tudo o que viam nas categorias que conheciam. Selvagens versus civilizados. Cristãos versus pagãos, propriedade privada versus comunismo primitivo. Mas a realidade indígena não cabia nessas caixas. E isso nos leva às curiosidades que vão explodir sua cabeça. Agora vem a parte dos fatos que são tão impressionantes que parecem invenção, mas são comprovados por pesquisa científica. Primeiro, a Amazônia foi parcialmente construída por humanos. Como eu mencionei antes, estudos recentes mostram que até 12% da floresta amazônica foi profundamente modificada por povos pré-coloniais. Não estou falando de destruir, estou falando de manejar. Eles plantaram árvores úteis ao longo de rotas, criaram solos férteis artificialmente, abriram clareiras que depois viraram capoeiras ricas em plantas medicinais e comestíveis. Quando você olha a Amazônia, você não está vendo a natureza intocada. Você está vendo milênios de manejo humano inteligente. Segundo, mais de 60% das proteínas vegetais consumidas no mundo hoje foram domesticadas por povos indígenas americanos. Milho, feijão, batata, mandioca, amendoim, tomate, abóbora, quinoa, cacau. Tudo isso foi domesticado nas Américas. Sem os povos indígenas, não existiria pizza, tomate, chocolate, cacau, batata frita, pipoca. A dieta global moderna deve muito mais aos povos pré-colombianos do que a maioria das pessoas imagina. E terceiro, os povos da Amazônia conheciam e usavam mais de 1.300 plantas medicinais diferentes. Quinino, usado contra a malária, curare, anestésico e relaxante muscular usado hoje em cirurgias, ipecacuanha, usado contra disenteria, guaraná, andiroba, copaíba. Muitos dos medicamentos modernos foram desenvolvidos a partir de conhecimentos indígenas. E isso foi feito sem microscópios, sem laboratórios. Foi observação pura, experimentação ao longo de gerações. Quarto, existiam aldeias pré-coloniais, com mais de 2.500 habitantes. Escavações arqueológicas em lugares como Santarém, no Pará, revelaram assentamentos enormes. Não eram tribos primitivas vivendo em pequenos grupos. Eram verdadeiras cidades com organização complexa, especialização de trabalho, estruturas cerimoniais.
Algumas dessas aldeias foram ocupadas continuamente por mais de 1000 anos. Quinto, os povos tupi praticavam uma forma ritualizada de canibalismo. Isso é real e está extremamente bem documentado nos primeiros relatos de cronistas europeus. Mas não era canibalismo por fome. Era ritual. Quando um guerreiro inimigo era capturado, ele era integrado à aldeia, às vezes por meses ou anos, tratado com respeito. Depois, num ritual complexo, ele era morto e devorado. A crença era que, ao comer o guerreiro corajoso, você absorvia sua coragem. Era profundamente simbólico, parte de um sistema de honra guerreira e vingança entre grupos rivais. Isso chocou profundamente os europeus e foi usado como justificativa para a colonização. Precisamos civilizar esses selvagens. Mas precisa ser entendido dentro do contexto cultural deles, não julgado por padrões externos. E sexto, os Guarani tinham o conceito de terra sem mal. Era uma espécie de paraíso terrestre que acreditavam existir em algum lugar a oeste, onde não haveria sofrimento, trabalho ou morte. Periodicamente, líderes espirituais surgiam dizendo ter visto o caminho para a terra sem mal, e grupos inteiros abandonavam suas aldeias e partiam em migrações épicas, caminhando milhares de quilômetros através de florestas e montanhas. Algumas dessas migrações duravam anos. É uma concepção religiosa extremamente sofisticada. Sétimo, o Brasil pré-colonial tinha menos doenças infecciosas do que a Europa. Por causa do isolamento das Américas, doenças como varíola, sarampo, gripe, tifo não existiam aqui. Por isso, quando essas doenças chegaram com os europeus, foram devastadoras. Estima-se que 90% da população indígena morreu no primeiro século após o contato, e a maior parte dessas mortes foi por epidemia, não por guerra. Foi o maior genocídio demográfico da história humana, grande parte dele involuntário, causado por germes. Essas curiosidades mostram a complexidade e sofisticação das culturas pré-coloniais. Mas elas também revelam como nossa visão sobre esses povos foi distorcida ao longo dos séculos. Agora, a gente precisa desconstruir alguns mitos e entender nuances que quase nunca são discutidas. Mito 1. Eram poucos indígenas no Brasil antes de 1500. Falso. Como vimos, eram entre 3 e 8 milhões de pessoas. Para comparar, a França, em 1500, tinha cerca de 15 milhões de habitantes. O Brasil pré-colonial tinha uma população significativa em termos absolutos. Mito 2. Viviam todos da mesma forma. Completamente falso. A diversidade era imensa. Povos nômades, caçadores-coletores na Caatinga não tinham nada a ver com povos sedentários agricultores na Amazônia. Povos guerreiros no litoral eram diferentes de povos mais pacíficos no interior. Não dá para falar de os índios como um bloco homogêneo. Mito 3. Não tinham tecnologia. Depende do que você chama de tecnologia. Eles não tinham metal trabalhado, com exceção de alguns grupos que usavam ouro e cobre martelado para ornamentos, sem fundir. Não tinham roda. Não tinham animais domesticados de grande porte, com exceção de lhamas e alpacas nos Andes, que não chegaram ao Brasil. Mas tinham tecnologias sofisticadíssimas. Navegação, agricultura adaptada, processamento de plantas tóxicas, construção de grandes estruturas sem ferramentas de metal, medicina baseada em plantas, calendários astronômicos. Tecnologia não é só metal e máquinas. Mito 4. Viviam em harmonia total com a natureza. Esse é um mito moderno, uma idealização. Os povos indígenas impactavam sim o ambiente. Caçavam, às vezes até a extinção local de algumas espécies. Usavam fogo para modificar paisagens. Derrubavam árvores. A diferença é que esses impactos eram localizados. A escala era completamente diferente da exploração industrial moderna e havia conhecimento acumulado sobre como manejar recursos de forma sustentável.
Não é que não impactavam, é que o impacto era integrado num sistema que permitia regeneração. Mito 5. Eram todos pacíficos. Não. Havia guerras, conflitos, rivalidades profundas entre diferentes povos. Os Tupi tinham uma cultura guerreira forte, com rituais complexos ligados à guerra e vingança. Outras sociedades eram mais pacíficas, mas conflito existia. Eram humanos, com tudo o que isso implica. Agora, sobre o que a pesquisa recente tem revelado. Descoberta recente. 1. LIDAR, um tipo de radar a laser, está revelando estruturas escondidas sob a vegetação da Amazônia. Geóglifos, aldeias, estradas elevadas, sistemas de irrigação. Conforme mais dessas estruturas são descobertas, fica claro que a Amazônia pré-colonial era muito mais densamente povoada e modificada do que se pensava. Descoberta recente 2. Análises de DNA mostram que os povos indígenas das Américas têm uma história genética mais complexa do que se imaginava. Houve múltiplas ondas migratórias, mistura entre grupos diferentes, isolamento de populações. A história da ocupação humana das Américas é mais nuançada do que o modelo simples de cruzaram Bering e se espalharam. Descoberta recente 3. Estudos linguísticos e arqueológicos estão mapeando redes de contato e troca que existiam há séculos antes de 1500. Não eram sociedades totalmente isoladas. Havia interação, comércio, difusão de ideias e tecnologias entre povos distantes. Tensão importante. Falar sobre o Brasil pré-colonial é politicamente sensível hoje. Por um lado, há o risco de romantizar, de criar uma imagem idealizada de um paraíso perdido que nunca existiu. Por outro, há séculos de narrativa colonialista que pintou os povos indígenas como selvagens atrasados que precisavam ser civilizados. A verdade está no meio. Eram sociedades humanas complexas, com qualidades e problemas, sucessos e fracassos, nem inferiores nem superiores aos europeus. Apenas diferentes. E o mais importante, esses povos não desapareceram. Aproximadamente 900 mil indígenas vivem no Brasil hoje, mantendo línguas, culturas e conhecimentos que são herança direta daquele Brasil pré-1500. Falar do passado é também falar do presente. Então, no final das contas, como era o Brasil antes da chegada dos portugueses? Era um território imenso, geologicamente diverso, habitado por milhões de pessoas organizadas em centenas de sociedades diferentes. Era um mosaico de línguas, culturas, tecnologias, visões de mundo. Havia aldeias com milhares de habitantes, redes de comércio atravessando continentes, sistemas agrícolas sustentáveis, conhecimentos médicos e botânicos profundos, arte sofisticada, espiritualidades complexas. Não era um paraíso. Havia guerra, conflito, problemas. Mas também não era o vazio primitivo que a narrativa colonial tentou pintar. Era história viva, culturas vibrantes, sociedades funcionais. Quando os portugueses chegaram em 1500, eles não descobriram nada. Eles invadiram. E nos 5 séculos seguintes, mais de 1000 povos foram extintos, línguas inteiras desapareceram. Conhecimentos acumulados por milênios foram perdidos. Foi uma das maiores tragédias humanas da história. Mas a história não acabou. Os povos indígenas que sobreviveram continuam vivos, lutando por seus direitos, preservando suas culturas, nos ensinando que existem outras formas de se relacionar com a terra, com a comunidade, com o sagrado. Entender o Brasil pré-colonial não é só curiosidade histórica. É entender de onde viemos, entender que a história deste país não começa em 1500. Entender que antes da cruz e da espada já havia civilização aqui, diferente da europeia, mas não inferior. E agora eu quero saber de você, qual parte dessa história você nunca tinha aprendido? O que mais te surpreendeu?
Comenta aí embaixo. Se esse vídeo mudou sua visão sobre o Brasil, deixa um like e compartilha. E se inscreve no canal, porque a história do Brasil é muito maior do que contaram pra gente na escola. E a gente vai continuar explorando ela. Até o próximo vídeo.